Bom dia, meus amores do quinto ano. Hoje, quarta-feira, aula de Geografia, 10/6/2020. E nós vamos começar o capítulo 6, esse aqui, na página 314. Capítulo 6, distribuição da população brasileira. O território brasileiro possui uma área de 8.510.820 km². Nele, viviam em 2018 cerca de 208 milhões de pessoas. Essa população está distribuída de maneira desigual pelo território do país. Existem várias áreas com maior concentração populacional e outras em que há poucos habitantes. Que áreas são essas, gente? As áreas que hoje existe maior concentração populacional são as áreas urbanas. E aqui existe menor concentração populacional, são na área rural. Ok? Então, na 314, a gente tem aqui prédios, muitas casas, ou seja, a gente consegue perceber que é uma cidade, né? Uma área urbana, onde tem muito movimento de comércio, veículos, enfim. Pessoas. Na página 315, a gente tem 3 itens, que diz assim: observe as fotografias A e B, qual lugar cada uma delas representa. Figura A e figura B, né? Essa figura A representa a área urbana e essa aqui a área rural, beleza? Que elementos da paisagem indicam a maior e a menor concentração de pessoas nos lugares retratados? Gente, aqui eu acabei de falar, bem logo no início, né? A gente percebe pela quantidade de casas, de prédios, que aqui há uma concentração maior por conta do grande fluxo de tudo, de pessoas, de veículos, do comércio, né? E aqui é uma área mais tranquila, mais silenciosa, certo? O município que você mora possui paisagens semelhantes às mostradas nessas fotografias? Sim, essa fotografia A. Nós moramos na capital, Fortaleza, uma área urbana, de muito fluxo, né? E agora que, graças a Deus, nós estamos retomando as nossas atividades, vai recomeçar de novo aquele grande movimento, não é? Na cidade. 316. O território brasileiro e sua ocupação. Esse aqui que nós vamos ver agora. A ocupação das terras brasileiras, promovida pelos colonizadores, ocorreu de maneira progressiva, partindo do litoral em direção ao interior do território. O desenvolvimento de algumas atividades econômicas incentivou essa ocupação. Até o século XVII, a porção litorânea foi povoada por causa da exploração do pau-brasil e do cultivo de cana-de-açúcar. E o avanço para o interior do território ocorreu inicialmente em função do desenvolvimento da pecuária. A porção norte do território passou a ser conhecida e ocupada por causa da exploração das drogas do sertão. O que são as drogas do sertão, pessoal? Lá embaixo. Produtos nativos da floresta amazônica, como urucum, guaraná, canela, alguns com propriedades medicinais extraídos na época da colonização do Brasil. Essas são as drogas do sertão. No século XVIII, a pecuária e a mineração de ouro e diamantes impulsionaram a ocupação mais efetiva no interior do Brasil. No século XIX, essas atividades e também o cultivo de café e de algodão se tornaram os principais motivos dessa ocupação. Já na metade do século XX, o governo federal passou a implantar projetos de povoamento no interior do território com a construção de Brasília. A nova capital do Brasil também incentivou a mineração e promoveu a construção de rodovias para ampliar a integração entre as regiões centro-oeste, norte e o restante do país. Você vê que Brasília ela fica bem no centro, na região centro-oeste do nosso país, onde ela está ali dando mais, tendo mais acesso às outras cidades, né? O restante das outras regiões podem ter um local centralizado para que possa se circular. Brasília hoje é a capital do nosso Brasil. Página 317, vou dar um tempinho para que vocês possam fazer as atividades. Só uma questão com 4 itens. Já vocês terminam, tá? Volto já com as correções. Забуду имя любимое мое, твое имя любимое мое. Amores meus, voltando com as correções da página 317, a gente tem aqui. Primeira questão. Observe os mapas a seguir e responda as questões no caderno, né? E aí, ó,
Vocês podem responder, como não tem espaço, vocês respondem A, B, C e D no caderno, tá certo? Brasil, principais atividades econômicas, século XVIII. Brasil, principais atividades econômicas, século XIX. Item A, a gente tem assim. Quais foram as principais atividades econômicas que impulsionaram a ocupação das terras brasileiras a partir do século XVIII? Então vamos lá. O cultivo de cana-de-açúcar e de algodão, a pecuária, a exploração das drogas do sertão e a mineração de ouro e diamantes. De acordo com o primeiro mapa, em qual porção do território o cultivo de cana-de-açúcar foi desenvolvido no século XVIII? Então, isso de acordo com o mapa, na porção do litoral, o cultivo da cana-de-açúcar se desenvolveu mais, né? Item C. Quais atividades não eram desenvolvidas no século XVIII e que passaram a se destacar no século XIX? A exploração da borracha e os cultivos de café, mate e fumo. Item D. De acordo com o mapa, cite o nome de algumas cidades já existentes em cada um desses séculos. No século XVIII já existiam Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. No século XVIII passou a existir Porto Alegre, Florianópolis e Niterói. Ok? Meus amores, por hoje é só. Amanhã a gente tem aula de História, tá certo? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.